Olá, meus irmãos. E aí, como vocês estão? Semana passada, com aquele assunto que a gente falou sobre o desdobramento da alma, de onde venho, para onde vou. Penso que vocês não faziam ideia de que nós seríamos seres tão complexos e que nos desdobrávamos de tantas as formas. Gostaria que vocês comentassem com a gente o que vocês acharam da aula passada, do nosso bate-papo, se vocês já tinham conhecimento de alguma coisa, o que vocês ficaram em dúvida. Isso aí vai ajudar aqui os nossos estudos, vai ajudar aqui o nosso bate-papo e vai nos ajudar a preparar novos materiais para vocês. Discutimos assuntos que eu tenho certeza que a maioria nunca tinha ouvido falar, não tinha conhecimento, e que até por isso talvez seja até um pouco difícil de entender no primeiro momento. Mas como a gente vai estar junto durante muito tempo, vamos ter alguns encontros ao vivo aí para a gente discutir, tirar algumas dúvidas, tenho certeza que lá no final vai ficar bem claro para vocês toda essa complexidade do ser humano, que não poderia ser diferente diante da grandiosidade de Deus Pai e Mãe. Esse agora, neste momento, a gente vai falar hoje sobre novos assuntos, assim como falaremos sobre assuntos novos a cada novo encontro. Espero que vocês aproveitem, então, esses novos encontros. Vamos falar um pouquinho, então, de multiversos, dimensões, reinos da luz, reinos das sombras. O que seria multiverso, dimensões? O que vocês já ouviram falar? O que vocês entendem? Como que isso chega para vocês? Né? É novo, é velho, é antigo? Vocês dominam? Vocês não fazem ideia? Bom, vamos falando alguns assuntos preliminares para depois a gente fechar lá no final. Vocês já devem ter ouvido falar da Tábua de Esmeralda, que foi encontrada no Antigo Egito, que tinha alguns ensinamentos preciosos e muito antigos de Hermes Trismegisto, uma figura sábia que nós poderemos falar futuramente quem foi. Podemos falar também um pouco sobre essa Tábua de Esmeralda, mas aqui ela está sendo citada simplesmente para que a gente tire dela um ensinamento muito importante, onde é dito que assim como em cima é embaixo. Isso é uma das coisas, um dos grandes ensinamentos da Tábua de Esmeralda. E o que significa isso? Significa que o macrocosmos é como o microcosmos. O que é o macrocosmos, né? O universo, toda essa parte gigantesca que existe. E o microcosmos é aquela parte que a gente não consegue nem ver a olho nu, precisa de microscópios, e às vezes nem com microscópio a gente ainda consegue chegar nela. O que essa lei nos diz? Que as coisas que acontecem no macro são as mesmas coisas que acontecem no micro. Então a gente tem uma figura de um átomo e uma figura do sistema solar. Qual que é a analogia, né? A gente tem, então, os elétrons girando em torno do núcleo do átomo, assim como nós temos os planetas girando em torno do Sol. E o que significa isso? As leis que os elétrons obedecem para esse movimento físico quântico é a mesma lei astronômica às quais estão submetidos os planetas. Para a gente ter uma ideia, né, de uma forma que vocês entendam um pouco, a gente tem um livro de Urântia, que é um livro bastante famoso, que fala sobre a gênese dos universos, sobre o centro dos universos, como que eles se dão. Então, só para a gente ter uma ideia dos mundos, né, vamos falar um pouco dos mundos agora. A gente poderia dividir em planetas, constelações, universos, setores, e lá nesse livro ele mostra um pouco para a gente como que se dá essa divisão. Então a gente teria um planeta habitável, por exemplo, o planeta Terra, que no livro ele é chamado de Urântia, por isso o nome do livro é Urântia. A gente teria depois uma partição maior, que é uma constelação.
onde essa constelação ela teria aí por volta de 100 mil planetas habitáveis de um Sol central. A gente não está falando do nosso Sol aqui, do Sistema Solar, mas de um Sol central, onde, além do nosso Sistema Solar, tem vários outros sistemas. Então, a gente chama isso de constelação. Seria aproximadamente aí 100 mil planetas habitáveis. Depois a gente tem o universo local, que é um universo onde a gente teria 100 constelações aproximadamente. O centro dessa constelação, centro administrativo dos seres de luz, seria Nevadon. Depois a gente tem o setor menor, onde teríamos aproximadamente 100 universos locais, que o centro seria a Via Láctea. Depois a gente tem o setor maior, que são 100 setores menores, onde o centro administrativo seria o Versa. Depois a gente tem um superuniverso, onde teríamos aí por volta de 100 setores maiores, onde teríamos o centro administrativo como Orvaton, o grande universo interno, 7 superuniversos, universo externo, que ainda está em expansão, vocês todos sabem que os universos estão em expansão constante, sempre, Deus está sempre construindo, nunca parou de construir. Se a gente pegar por isso daí, a gente teria aproximadamente aí 7 quatrilhões de planetas habitáveis, e no centro de tudo isso teríamos os 7 mundos do paraíso, com a sede em Avona, e o paraíso central, que seria Deus. Dá para imaginar que Deus, Pai e Mãe, não iria criar por volta aí de 7 quatrilhões de planetas habitáveis, e somente o planeta Terra ser habitado por raças inteligentes. Não faria o menor sentido, né? Que Deus trabalhasse tanto durante a infinidade de tempo que existe o universo para colocar seres inteligentes e seres vivos em apenas um deles. Então, por essa analogia lógica de raciocínio, a gente já descarta que nós somos os únicos seres no universo consciente. E como o universo tem trilhões de anos de existência e a raça humana tem poucos milhares de anos, a gente também consegue deduzir que nós somos um dos seres mais atrasados de toda a criação do, de Deus Pai e Mãe. Bom, então, olhando aí mais uma vez aquela questão de em cima e embaixo, macro e micro, a gente tem a figura do núcleo galáctico da nossa constelação, que é o braço, temos o braço do Cruzeiro Centauro, Sagitário, Óron, o nosso sistema solar, esse ponto vermelho, dentro, que gira em torno de um núcleo galáctico, né, todas essas constelações, os planetas girando em torno do sistema solar, por aí vai. Então, na verdade, as leis para o macro e para o micro são as mesmas. Isso a gente vai estar batendo e vai estar explicando aqui na frente. Vamos entender um pouco sobre vibrações para a gente poder falar um pouco sobre dimensões. Então, vamos pegar é, algo que é bastante familiarizado para vocês, que vocês viram lá no ensino médio, no ensino superior, quando vocês estudaram a física e matérias correlatas, que são as características de ondas. Das características, para a gente definir o que é uma onda, a gente tem algumas grandezas. A gente tem, por exemplo, a amplitude, que é a altura do pico da onda. A gente tem o comprimento, que é a distância entre dois picos. A gente tem a velocidade, que é quão rápido essa onda se desloca em uma determinada linearidade. A gente tem a frequência, que é o número de vezes que ela passa por um ponto. E a gente tem o período, que é o inverso da frequência. Então, a onda ela tem todas essas grandezas, né? Ela tem altura, tem comprimento, tem velocidade, tem frequência. Bom, vamos falar então de vibração através de, de uma coisa que todo mundo conhece muito bem, que é a água. A água, ela tem os estados mais conhecidos, mas tem outros, mas os mais conhecidos são sólido, líquido e gasoso. Como que a água ela se encontra em um estado ou em outro? O que que faz ela estar em um estado ou em outro? Exatamente o grau de vibração em que a água se encontra. Se ela encontra com a vibração muito baixa, as moléculas estão vibrando pouco, com a frequência baixa, ela se solidifica.
Então, as moléculas se agrupam e têm uma fluidez menor, que é o estado que a gente conhece como gelo, que é o estado sólido. Se as moléculas da água começam a vibrar, ganham energia e começam a vibrar, aumentando a velocidade, essas moléculas vão se afastar e ela fica mais fluida, passando para o estado líquido. E se a energia aumenta ainda mais, ela vibra ainda mais, mais rápido, com a frequência cada vez maior, e passa, então, para o estado gasoso, onde a gente tem facilidade de ter um tato no estado sólido, o líquido já corre entre os nossos dedos, e o gasoso, dependendo do estado, a gente nem consegue enxergar. Falando mais uma vez sobre frequência e velocidade, a gente tem então a comparação da hélice de um avião. Se ele está em altíssima velocidade, os nossos olhos não conseguem ver a hélice do avião, porque os nossos olhos têm um limite de velocidade ou de quadros por segundo que ele consegue ver. Se o avião está parado e as hélices paradas, as hélices ficam bem nítidas, porque a velocidade dela é praticamente zero. Então, isso mostra para a gente que quanto maior a velocidade, a vibração de um objeto, mais difícil fica para que a gente possa captar esse objeto simplesmente com a nossa visão. Se a gente olhar também a questão da régua de frequência que está sendo mostrado nesse momento, o que que significa? A gente tem frequências de ondas, várias frequências de ondas. A gente tem as frequências do raio gama, que são frequências baixíssimas, e as ondas de rádio, que são de amplitudes de comprimentos de onda altíssimos. E a gente tem, no meio de todas essas frequências, uma faixa minúscula, onde existe a luz visível. E dentro desta luz visível, a gente tem uma faixa ainda menor, que é onde atua a nossa visão, a visão do ser humano. Então, o que que acontece? A gente tem frequências variadas ao nosso entorno, em volta de nós, mas desses milhares de frequências que existem, que só são captadas através de decodificadores, de equipamentos especiais que o ser humano fabrica, a gente tem uma fatia ínfima dessas ondas que são visíveis ao olho. E então a gente chega finalmente na discussão tema que a gente propõe aqui, que é o estudo das dimensões. O ser humano, como nós vimos, os seres animais oniscientes, que nós já vimos na semana passada, na nossa discussão aqui, ele é um ser que começa a parte corpórea dele lá nos reinos minerais, depois vegetal, depois animal, depois angélico, e vai subindo de progressão, de evolução. Então, onde fica os reinos minerais? Os reinos minerais dos mundos primitivos são os reinos de menor vibração, que a gente classifica como primeira dimensão. Os reinos vegetais, já um pouco mais evoluídos, já numa frequência maior, a gente tem a segunda dimensão, e já chegando no 3D, terceira dimensão, que é o mundo que nós habitamos hoje, o planeta Terra se encontra na terceira dimensão, que é o reino onde se desenvolve os animais que estão em mundos de expiações e provas, que é o nosso caso, o planeta Terra. Nós estamos no mundo de expiações e provas, onde o mal ainda prevalece, o sofrimento prevalece, o karma prevalece, o sofrimento prevalece. Depois, nós aumentamos as vibrações e nós passamos para um outro mundo, que é o de quarta dimensão, que a gente chama de erraticidade dos mundos, de expiações e provas, ou de umbrais, que é para onde vai os corpos, os espíritos, os perispíritos, quando nós perdemos o corpo material, a carne, que a gente chama de morte física. Então, os espíritos ficam nessa zona dimensional, que seria uma frequência de quarta dimensão. Uma vez evoluídos os corpos, os espíritos, os mundos, eles passam a aumentar a vibração com quanto de energia também maior, devido à evolução moral, são os mundos de quinta dimensão ou de transição inicial que, por exemplo, o planeta Marte se encontra. Por isso que os seres de Marte a gente não consegue enxergar, porque já estão numa dimensão maior
que, como vocês lembram do estudo das frequências e amplitudes de ondas, a nossa visão não consegue captar. E aí vai subindo para os mundos de sexta dimensão, que já são em final de transição como Júpiter, sétima dimensão, que são os mundos felizes, e aí vai subindo. Quando a gente fala de multiverso, a gente quer dizer que no mesmo espaço físico a gente tem várias dimensões, podendo ter vários seres, vários mundos, em várias fases diferentes de evolução. Assim como a gente pode pegar, por exemplo, um vaso de vidro, encher ele de pedra, você acha que ele já está cheio, porque não cabe mais uma pedra, mas se você colocar areia ali, que tem uma granometria menor, você consegue ainda colocar bastante areia lá dentro. Aí você acha que já está cheio, mas se você jogar um líquido lá dentro, como a água, ele consegue entrar ali no meio. Ou seja, quanto mais fino, mais ele vai permeando. Assim também as dimensões, elas conseguem conviver no mesmo local por causa da frequência. Sendo de frequências diferentes, as dimensões são diferentes e podem ocupar o mesmo espaço. É por isso que a gente tem, por exemplo, pessoas que estão encarnadas no corpo físico e pessoas que estão desencarnadas no corpo perispiritual, ocupando aqui o mesmo espaço, sem uma interferir na outra. Então, fazendo um resumo com esse conceito das dimensões, que estão relacionados com as vibrações, que nós vimos um pouco antes, a gente poderia dizer que a gente tem em torno de 33 dimensões, sendo que 11 delas a gente pode analisar através da teoria das cordas, que é uma teoria já criada e aceita pela humanidade. As outras 33 estão um pouco além da compreensão da maior parte dos seres humanos, e isso a gente vai deixar mais para frente para analisar. Então, a gente tem, cada dimensão tem vários subníveis de 1 à 8ª, porque dentro de uma mesma dimensão a gente pode ainda dividir ela em vários subníveis. Cada nível a gente tem uma frequência, cada frequência é correspondente a um quanto energético diferente. Quanto mais baixos os níveis, menor o quanto energético, então, da dimensão. O espírito que evolui moralmente, ele se eleva em termos de quanto energético e, consequentemente, também aumenta a sua vibração. Então, passa a habitar mundos superiores, de dimensões superiores. Então, aumentando a sua energia, eleva a frequência de 1 à 8ª. Chegando no final da dimensão, ele muda de dimensão, vai pulando de 8ª em 8ª até no final da dimensão e pula de dimensão. Espíritos com vibrações mais altas veem espíritos mais baixos. Então, aqueles que já são com a frequência bastante alta, eles conseguem ver todos que estão abaixo. Mas os que estão abaixo, como é o nosso caso, a gente não consegue ver os espíritos que são de vibrações mais altas, como os nossos emissores, os anjos da guarda, e todos esses guardiões que existem, né? Como Jesus, como o Arcanjo Miguel e todos os demais, a gente não consegue vê-los porque nós estamos numa vibração muito baixa e eles muito alta, mas eles conseguem nos ver. Algumas exceções a gente pode dizer que existem, como alguns médiuns clarividentes. Bom, uma vez que a gente terminou essa parte de comentário inicial sobre as dimensões, frequências, como que funciona os mundos e os habitantes em função das suas vibrações, vamos falar um pouco sobre o lado do bem e o lado do mal. Uma vez lembrando que o mal não existe, ele é a ausência do bem. A gente pode falar, então, dos seres mais evoluídos como seres do reino da luz. A gente fazendo uma comparação, só para vocês terem uma ideia, não quer dizer que isso seja exatamente assim, mas só para ter uma ideia de como se posicionam algumas hierarquias dentro das evoluções morais, a gente pode pegar, por exemplo, que nos rege aqui os grandes conselhos cósmicos da galáxia, solar, universal. Quanto maior o grau que a gente viu lá atrás, naquelas subdivisões, existem conselhos em todos os níveis, que estão naqueles centros administrativos que nós vimos, que vai definindo a evolução dos mundos dentro desses centros. Então, a gente tem os grandes conselhos, depois a gente tem os cristos, e dentro dos cristos a gente tem o Cristo planetário, no caso do planeta Terra, Jesus,
ou Sananda, como ele é conhecido no universo. E temos também os arcanjos, depois nós temos os mestres ascensos, os diretores planetários, os guardiões, os guias, e assim vai descendo. Lembrando que a gente tem também vários outros seres que não estão nessa escala aí, mas que existem, também tem essas graduações, e todos eles trabalham pela luz dentro da lei divina, dentro da lei cósmica. Que não existe uma hierarquia direta entre eles, mas uma hierarquia moral. Quanto mais alta a vibração, mais desenvolvido moralmente e amorosamente o ser, então mais elevado ele é, e os demais respeitam ele por essa elevação moral, por esse quanto energético, por esse quanto de amor que ele emana. Do outro lado, nós temos também os habitantes que abriram mão da luz, desse caminho, né, de Deus Pai e Mãe, pelo menos por enquanto, mas sabendo que um dia eles vão trilhar também esse caminho. No caso do Reino das Sombras, a hierarquia não é moral, não é pelo amor, não é pela sabedoria, não é por esses critérios, mas é como se fosse uma hierarquia militar. Quanto maior o conhecimento e o poder mental, quanto maior o número de escravos, maior é o nível hierárquico desses seres. Da mesma forma que a gente falou com os níveis da luz, a gente vai também fazer uma classificação aqui somente é, a título ilustrativo, para que vocês tenham uma ideia de como se comportam essas hierarquias. Então, a gente tem os grandes dragões, tá? E esses dragões, eles têm os seus exércitos, das sombras, que são os espectros. Eles seriam o topo da cadeia da hierarquia que vive lá no submundo, nos umbrais mais profundos. Com a transição planetária, esses seres, os grandes dragões, os espectros, já foram retirados pelos irmãos da luz que trabalham junto com Cristo. Eles já foram levados para serem reciclados em outros planetas, receberem outras oportunidades. Depois nós temos os grandes magos negros, não são esses que trabalham em terreiros, porque esses não são magos, mas são grandes magos, eles têm os seus assecas também, seus generais, que são chamados de sombras, eles têm subdivisões de magos menos poderosos abaixo deles, eles não se envolvem com seres humanos de forma individual, porque eles trabalham geralmente a nível de países, a nível de grandes associações, grandes organizações. Então, eles trabalham a nível de que possa influenciar no andamento do planeta Terra, como guerras, fome, crises econômicas. Eles jamais vão estar do seu lado se preocupando com uma pessoa como você. Mas eles têm os seus asseclas que estão lá embaixo, que são realmente aqueles que vão ficar. Depois a gente tem os dracos, né, que vieram dos reptilianos, principalmente, que também são seres que vieram de fora através de naves, que vieram para colonizar o planeta Terra. Eles não se apresentam porque isso dificultaria, criaria uma força contrária à mobilização deles. Então, eles trabalham dominando o planeta, mas trabalham nas sombras, disfarçados, muitas vezes camuflados como seres humanos. Existem muitas experiências genéticas de cruzamento entre as raças deles e as humanoides, que são para criar corpos que eles possam usar para que não sejam detectados. A gente tem também os cientistas, que são espíritos empedernidos no mal, que fazem experiências genéticas e várias outras experiências com a finalidade de controlar a mente, o corpo e o pensamento e a vontade dos seres encarnados. Depois a gente tem os Kiumbas, que são seres que trabalham do lado do mal e eles se comprazem com esse tipo de coisa. Embaixo deles nós temos os Vingadores, que são aqueles espíritos dos quais eles acham que você ou qualquer outra pessoa deve para eles, porque fez mal para eles em outras encarnações, e eles querem vingança por conta disso. E, por fim, a gente tem os perturbados, que não querem se vingar, mas estão aí perdidos, não sabem o que estão fazendo. São maus, mas não são maus intencionalmente, são maus porque eles fazem coisas erradas. E, finalmente, a gente tem os galhofeiros, aqueles que perturbam as pessoas só para se divertirem, não tem a finalidade de fazer o mal. Quando a gente fala de espíritos obsessores, a gente fala dos quiumbas para baixo, porque dos quiumbas para cima eles têm um contexto mais global e menos
individual. E para fechar, então, a nossa conversa de hoje, né, a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela, lembrando que o Cristo já nos ensinava isso há muitos anos atrás, que a nossa vida é justamente o que nós pensamos. Nós criamos através das nossas emoções e pensamentos. Se nós queremos alguma coisa, se nós falamos, pensamos e acreditamos, aquilo se torna realidade, se torna a nossa realidade. Para resumir o que a gente falou hoje, a gente começou lá atrás falando que o que existe a nível de universo, ou mesmo que existe a nível de átomo, as leis universais, elas não mudam independente da grandeza do local. Então, se você estuda um átomo, você consegue entender o comportamento do universo. Se você estuda o comportamento de um pequeno ser, você consegue entender o comportamento de uma raça inteira. A gente começou a falar também de níveis dimensionais, estudando as frequências, explicando as ondas, as velocidades, as amplitudes, mostrando que a gente tem nos multiversos, que existem em paralelos, várias realidades que coexistem, mesmo que a gente não consiga ver, ou que mesmo que a maioria não consiga ver, porque alguns conseguem, mas isso é perfeitamente visível e é perfeitamente estudado há muito tempo, desde a época do Antigo Egito, de Atlântida, das religiões iniciáticas, tudo já era de conhecimento. Hoje, esse conhecimento está se tornando público, cada vez mais pessoas estão tomando esse conhecimento. E, voltando no que foi falado na semana passada, somente as pessoas que estão preparadas para essa verdade, para essas informações, é que vão entender o que a gente está falando aqui agora e que vão ter a condição de absorver e aceitar essas verdades. Não temos a intenção de que vocês aceitem no primeiro momento, que entendam, mas procura pesquisar sobre o assunto, refletir, ver se faz sentido para vocês, se tem lógica, se é racional, porque a cada tempo é dado à raça humana os conhecimentos de acordo com o que eles estão preparados para absorver. E a gente sabe que agora, nesse momento de transição do planeta, nós estamos prontos para estar absorvendo esses novos conhecimentos. Dito isso, deixo vocês na paz do Cristo, desejo uma semana excelente e espero vocês novamente na próxima semana para que possamos fazer uma nova discussão de um novo tema. Fiquem com Deus. Namastê.